O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, presidente, sensacional que a gente consiga ter o senhor aqui com a gente. Isso é muito bom, a gente vive aqui todos os dias cobrindo todos os assuntos, aquilo que diz respeito à vida real das pessoas, né? Então é muito bom que a gente possa aqui com franqueza, jornalismo, sinceridade, poder compartilhar aqui com o senhor todos esses questionamentos. Muito obrigada por vir. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Theo. Bom dia, Larissa. É uma alegria poder estar aqui participando do programa, conversando com a sociedade brasileira e podendo fazer um balanço, um resumo das atividades da Câmara dos Deputados, que tem procurado trabalhar sempre em favor do nosso país. E é muito legal que a gente está conversando aqui com o presidente da Câmara dos Deputados, essa entrevista e muito viabilizada pela Clarissa Oliveira. É muito legal que nós tenhamos aqui o presidente e a primeira entrevista após toda a discussão e aprovação do projeto de isenção de até R$ 5.000 do imposto de renda, né? Então, para a gente é ótimo isso. Presidente, teremos vários assuntos, INSS, imposto de renda, não sei, escala de trabalho. Eu quero começar com a questão do metanol. Por favor, porque vocês aprovaram em regime de urgência para que o assunto sobre você aumentar a punição para quem comete essa barbaridade, que é adulterar uma bebida, né, modificar uma bebida que pode causar a morte de alguém, vocês puseram em regime de urgência, ou seja, não vai passar pelas comissões, precisa ir à votação. Já temos, perguntar não ofende, né, presidente? Já temos uma data? Já sabemos quando isso vai ao plenário da Câmara para poder desenrolar esse assunto? Primeiro dizer, Elisa, que esse é um assunto que preocupa o Brasil. Os casos recentemente anunciados de pessoas que chegaram a falecer e muitas outras que estão em estado grave, vítimas de intoxicação por metanol, nos faz ter uma atenção especial para esse tema, para que possamos, de maneira enérgica, firme, agir para evitar que essa falsificação de bebidas e de alimentos possa seguir. É claro que tudo ainda está aí sendo apurado, mas foram casos que chocaram o Brasil e nós estamos vendo que, além do estado de São Paulo, os problemas chegam a outros estados, a exemplo aqui do Distrito Federal, e eu fiz questão de levar à pauta da Câmara dos Deputados essa urgência e queremos, no mais rápido período de tempo, dar uma resposta. Esse é um projeto que tramita na Câmara há muito tempo, é um projeto até de um ex-deputado que não está mais na ativa, que é o deputado Otávio Leite. Eu fiz questão de pegar o projeto mais antigo para pensar os demais projetos e estamos tornando, com a aprovação dessa proposta, o crime de falsificação de alimentos, de bebidas, é um crime hediondo. Mas penso que, além disso, Elisa, nós temos que avançar também numa punição séria para os lugares, os bares, que comercializam esse tipo de produto. Nós temos que avançar não só punindo quem comete a falsificação, quem comete a adulteração, mas também quem comercializa. Eu penso que não só temos que ter multas bastante severas, como também uma fiscalização mais forte para que esses lugares que comercializam esse tipo de produto possam também serem fechados, serem lacrados, para que, de uma vez por todas, possamos evitar que esse tipo de episódio volte a acontecer, porque é realmente preocupante. Nós temos hoje as famílias bastante preocupadas. Ontem eu conversava com um amigo e a filha ligou para ele para dizer: pai, tenha cuidado aí se for tomar um vinho, se for consumir algum tipo de bebida, porque assiste a TV, vê os jornais, os sites, e realmente é um tipo de notícia que choca a todos nós. Por isso, a Câmara dos Deputados irá responder de maneira muito firme nesse assunto, para que aumentemos a penalidade, reforcemos a fiscalização e sejamos bastante enérgicos nessa resposta que a sociedade cobra de nós diante de tudo que vem acontecendo com a falsificação de bebidas. A data de votação, se eu perdi essa informação, desculpe, já tem uma data previsão nesta semana, a próxima ou neste mês, deputado? Nós votamos a urgência no dia de ontem e queremos já indicar o relator até o final de semana, ver se ele consegue já produzir um relatório na próxima semana, e aí, estando pronto, eu levo de imediato em mesa para o plenário, para que possamos deliberar sobre esse assunto. A nossa
urgência nessa pauta é muito grande. Então, nós não vamos demorar em dar essa resposta. Quero, o quanto antes, poder levar essa matéria à pauta do plenário. Perfeito. Vamos com Clarissa Oliveira, quem viabilizou essa entrevista exclusiva aqui no Live CNN. Clarissa? Presidente, muito bom dia para o senhor. É um prazer receber o senhor aqui no Live CNN. Presidente, a gente tem visto aí na Câmara dos Deputados nos últimos dias um foco bastante intenso numa agenda de grande interesse popular. Tivemos aí não só esse tema, por exemplo, da contaminação por metanol trazido pela Elisa agora nesse primeiro questionamento do senhor, mas a gente ainda vai aprofundar a questão do imposto de renda, tudo isso depois de uma grande polêmica a respeito da PEC que ficou conhecida como a PEC da blindagem. E tem um outro assunto batendo a porta na semana que vem, que é essa questão do projeto da redução de penas, que é, na verdade, uma reformulação daquele projeto da anistia aos envolvidos no golpe, na trama golpista e também nos ataques de 8 de janeiro. O relator desse projeto diz que quer votar na semana que vem, que começa a se caminhar para algum acordo, mas o senhor já disse que está aí com outras prioridades. Como que está esse desenho? Qual que vai ser o foco da Câmara no decorrer aí dos próximos meses, das próximas semanas em especial? Bom dia. Bom dia, Clarissa, mais uma vez. O foco da Câmara será sempre dialogar diretamente com a sociedade brasileira. Eu tenho dito que é muito gratificante para nós, deputados e deputadas federais, poder estar votando matérias que tratem da vida real do brasileiro, de assuntos que venham ajudar a melhorar a qualidade de vida da nossa população. Esse tem sido o nosso foco desde que assumimos a Câmara dos Deputados, mesmo diante de um cenário político complexo, com muita instabilidade, com um Brasil bastante radicalizado, com muita polarização política, mas a Câmara tem, apesar de todo esse cenário, conseguido entregar matérias importantes como o novo ECA Digital, um projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara e que trouxe proteção para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Aprovamos a tarifa social de energia, que levará à condição de muitas famílias terem a sua isenção total, não é, na conta de luz, isso ajuda bastante. Temos também dialogado com pautas como a saúde, aprovando o Mais Especialistas para ajudar a diminuir as filas em tratamentos de saúde, em procedimentos médicos. Temos procurado ter uma preocupação nesse momento difícil que o Brasil vive de instabilidade internacional com essa decisão recente dos Estados Unidos de impor tarifas ao país e aprovamos o PL da reciprocidade. Temos focado muito na pauta da segurança pública. Já aprovamos projetos que aumentou as penas para quem comete crime de violência contra idoso, contra deficiente físico, contra criança. Aumentamos também as penas para quem recepta bens roubados, combatendo diretamente o crime de rua, o crime do roubo de celular, o crime que realmente choca as famílias, onde as pessoas se sentem mais inseguras. Um projeto que veio do Ministério da Justiça e que nós votamos. Instalamos a PEC da Segurança Pública e queremos até o final do ano aprovar essa PEC que irá integrar os sistemas de segurança dos municípios, estados, com a União, também facilitando o financiamento para que possamos enfrentar o crime organizado. Nós temos que reconhecer que essa pauta da segurança hoje é a principal pauta da sociedade e essa semana, além da urgência dessa questão da falsificação de bebidas e alimentos, nós aprovamos a urgência de 8 projetos de lei que tratam da área de segurança pública que foram trazidos até nós pelo Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública e são consenso entre os 27 secretários de Segurança Pública do país. Imagine só, nós temos governadores de todos os partidos e eles conseguiram convergir nessa agenda, trouxeram esses projetos de lei, aprovamos as urgências, já indicamos os relatores e queremos, antes do final do mês de outubro, aprovar esses projetos para que o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, possa estar aliada a essa agenda de poder fornecer à sociedade brasileira a condição de morar
num país mais seguro e de podermos ir enfrentando, repito, o crime organizado, as facções criminosas. Então, essa pauta da segurança ela é muito cara para nós e nós vamos focar até o final do ano, votando semanalmente projetos de segurança para poder, com isso, cumprir uma obrigação que nós temos de responder a essa demanda da sociedade. Queremos também avançar em outros projetos importantes, como o novo Plano Nacional de Educação, que irá planejar a educação brasileira para os próximos 10 anos. Queremos discutir o vínculo trabalhista dos trabalhadores de aplicativo. Nós precisamos dar a esses trabalhadores algum tipo de segurança, de ter a condição de ter um seguro ali quando sofrem um acidente, de poder ter algo de previdência, de poder ter essa regulamentação desse vínculo trabalhista, porque essas pessoas não querem mais ser CLT, serem trabalhadores de carteira assinada, mas tem que ter também algum tipo de segurança e nós temos hoje algo em torno de 3 milhões de brasileiros que trabalham para essas plataformas e precisam ter essa regulamentação do seu vínculo trabalhista. Nós já temos uma comissão especial discutindo isso na Câmara dos Deputados. Temos também o compromisso de discutir a inteligência artificial, nós temos uma comissão especial também tratando desse tema, que é um tema muito atual e o Brasil precisa ter uma legislação que traga competitividade para o nosso país nessa área. Temos que entender como trazer segurança até no uso dessa inteligência, mas também, de certa forma, não termos um impedimento, termos uma legislação impeditiva, porque isso seria muito ruim para o país. Então, a Câmara dos Deputados está discutindo também esse tema. E também quero aqui falar da reforma administrativa, uma reforma que foca na eficiência da máquina pública, uma reforma que não vem para perseguir servidor público, mas que vem para formatar o que hoje é a máquina pública. Não dá para conceber, em pleno século XXI, que nós tenhamos a mesma máquina pública de 30, 40 anos atrás. Nós temos que trazer a meritocracia, nós temos que combater os privilégios, nós temos que, de certa forma, enfrentar essa agenda para poder dizer à sociedade que nós queremos entregar serviços públicos de mais qualidade a um custo menor, estimulando o servidor público, trazendo metas que já são hoje adotadas no meio privado. Presidente. Como, por exemplo, a meritocracia, o uso de tecnologias. Então, essa reforma administrativa, ela vem com esse viés e é também uma pauta que nós vamos focar agora até o final do ano para que o Congresso tenha condição de poder dialogar diretamente também com essa demanda da sociedade. Então, temos sim o interesse de focar nessas pautas porque pensamos que elas falam diretamente com os mais de 200 milhões de brasileiros que acompanham e esperam do Congresso Nacional respostas para esses temas que pude aqui falar e tantos outros que são prioridade para a nossa população. Presidente, então a anistia não é prioridade. Então, estou entendendo, porque essa listona vem antes, certo? Eu não escutei, houve aí uma superposição. Anistia não é, então, prioridade, né, presidente? Estou entendendo Esse projeto nós aprovamos a urgência, designamos um relator, que é o deputado Paulinho da Força, que está conversando com todas as bancadas para poder apresentar o seu texto. Ainda não se tem um texto pronto para que possa ir ao plenário. Quando o relator terminar essas conversas, concluir o diálogo com as bancadas, com as lideranças partidárias, ele deverá apresentar o texto e, a partir daí, vamos discutir quando levaremos essa proposta à pauta. Nós temos que aguardar agora o trabalho do relator, que está nomeado e construindo o seu relatório, construindo o texto que o plenário deverá apreciar. Vamos aqui em frente, que nós temos muitas perguntas, hein? Larissa Rodrigues, por favor. Presidente, bom dia mais uma vez. Obrigado por aceitar nosso convite. Estávamos na expectativa, de falar com o senhor, que representa esse poder tão importante e que nos últimos dias foi foco. Essa semana, a Câmara dos Deputados foi foco da política nacional e eu queria falar um pouquinho do assunto da semana, que foi a aprovação da isenção do imposto de renda. A gente sentiu uma movimentação que estava vindo mais devagar, sendo acelerada no dia da votação, diga-se de passagem. Até quarta-feira, ali na hora do almoço, 3 da tarde, ainda se tinha dúvidas se de fato esse texto ia ser aprovado. Eu queria saber do senhor o quanto foi a articulação do presidente Arthur Lira, o quanto teve Palácio do Planalto para o resultado de não só a aprovação como unanimidade, sem nenhum destaque, sem nenhuma tentativa de modificar o texto ali em plenário. O senhor considera uma vitória da Câmara dos Deputados, do Palácio do Planalto, ou foi a opinião popular também, depois de toda a demanda e as críticas à PEC da
blindagem que a gente sabe que foi pesada também. Primeiro, reconhecer todos que tiveram uma importância grande nessa aprovação. Primeiro, o presidente Lula, que colocou essa proposta ainda na sua plataforma de campanha lá em 2022, quando ele estava disputando a eleição. Ele assumiu aquilo como compromisso político, um compromisso com a sociedade brasileira e sempre defendeu essa proposta e enviou para o Congresso para poder o Congresso viabilizar a sua aprovação. E a proposta, além dela ser muito meritória, porque ela fala diretamente com algo em torno de 16 milhões de brasileiros e brasileiras que passarão a ter a isenção total do imposto de renda a partir do ano que vem, espero eu, com a aprovação do Senado, não é, para quem ganha até R$5.000, representando assim uma renda extra para essas famílias, que ajudará bastante no orçamento familiar, no dia a dia dessas famílias, ajudando nas compras de supermercado, na conta de luz, na educação dos filhos, no consumo das famílias brasileiras, e isso também irá ajudar a tracionar essa economia, porque esses recursos que iam antes para os cofres do governo passarão agora aí diretamente para a nossa economia e sabemos que isso terá uma importância muito grande no consumo. E aqueles que terão uma isenção parcial, que ganham até R$ 7.350. A partir daí, é importante reconhecer o papel da Câmara dos Deputados, que teve eficiência na construção da compensação, porque ela poderia ter se dado de várias formas. Nós poderíamos ter encontrado a compensação de diversos modos, mas o que é que a Câmara construiu? Através do eficiente trabalho do deputado Arthur Lira, que conseguiu, na comissão especial, fazer uma ampla discussão, realizando audiências públicas, ouvindo o setor produtivo, ouvindo as lideranças políticas, ouvindo o governo, construiu um relatório que a compensação foi feita em cima daquelas pessoas que ganham mais, em cima daquelas pessoas que ganham acima de R$600 mil por ano, ou seja, algo em torno de R$50 mil por mês. Essas pessoas já começam a pagar um pouco mais de imposto do que o que pagavam antes, para poder dar a essas 16 milhões de pessoas, esses 16 milhões de brasileiros e brasileiras que ganham menos, a condição de ter a isenção do imposto de renda. Então, essa construção, ela foi muito competente, ela foi muito eficiente, tanto é que foi aprovada por unanimidade na comissão especial. Nós tivemos a urgência da matéria aprovada também por unanimidade em votação simbólica e a votação da PEC por unanimidade, dando um recado claro que mesmo num Congresso tão dividido, mesmo num Congresso tão polarizado, essa foi uma pauta que conseguiu unir as forças políticas hoje da Câmara dos Deputados. A votação por unanimidade, ela foi muito simbólica. Então, tivemos o método do governo que propôs a matéria, tivemos o método da construção política que se deu pelo deputado Arthur Lira, pelo deputado Rubem Júnior, que presidiu a comissão especial, e todos que participaram dessa comissão especial. Então, o papel do deputado Arthur foi muito bem feito, bem construído na construção desse relatório e, ao final, uma vitória da Câmara dos Deputados, que priorizou essa matéria, que colocou essa matéria para ser votada no momento certo, demonstrando aquilo que eu sempre disse. Existe um tempo de amadurecimento político que muitas vezes aqueles que estão fora do parlamento não entendem. E quando eu dizia que a Câmara iria cumprir o seu cronograma, e nós cumprimos esse cronograma, não adianta querer dizer que nós votamos a matéria do imposto de renda, de isenção do imposto de renda, por causa disso ou por causa daquilo. Não, nós cumprimos o calendário que foi pré-estabelecido e quando eu dizia que a matéria iria ao plenário quando estivesse madura para ir, é porque enquanto presidente eu tenho o termômetro das lideranças para entender quando é o momento certo para levar essa matéria e a aprovação por unanimidade, até sem destaques votados, nós tivemos a condição de demonstrar ao Brasil o comprometimento com uma pauta tão importante que irá fazer justiça tributária e, consequentemente, justiça social para essas famílias que passarão a ter a isenção do imposto de renda. E agora a matéria segue ao Senado para que o Senado analise o trabalho que foi realizado pela Câmara dos Deputados na aprovação dessa matéria tão importante. E vamos ver como é que vai ser o ritmo, como é que vai ser toda a roupagem desse projeto quando chegar no Senado Federal. Reitero a vocês, entrevista exclusiva, você está vendo agora, ao vivo, entrevista com o presidente da Câmara dos Deputados, viabilizada pela Clarissa Oliveira. E nós estamos aqui trazendo todos os assuntos que importam para você, viu? Theo Cury é quem participa agora. Theo. Presidente, bom dia. O senhor elencou no começo dessa nossa conversa uma série de
projetos, propostas que a Câmara tem como prioridade a partir de agora. Pergunto para o senhor elencou uma série de propostas e projetos que têm um apelo popular muito grande, que impactam, influenciam a vida das pessoas, e essa é a grande expectativa da população, esses temas que vão mudar e afetar, impactar a vida delas no dia a dia. Pergunto para o senhor, temas, projetos, propostas que afetem outros poderes, há uma mobilização de parte da Câmara dos Deputados, de alguns líderes, para votar temas que dizem respeito, por exemplo, a atribuições do Supremo Tribunal Federal, convencionou-se chamar de pauta anti-STF. O senhor vê espaço nesse momento, em meio a essa pauta que vocês se propõem de tocar, que dizem respeito à vida da população, de emplacar temas como esse, que digam respeito a outros poderes, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal? Quem preside a Câmara, Theo, não pode ter preconceito com pauta alguma. Nós temos que sempre lembrar que o presidente da casa constrói a pauta com as lideranças partidárias. E toda e qualquer proposta que seja trazida por um líder, que seja trazida por uma bancada, nós temos que colocar à mesa e discutir. Eu sempre tenho defendido, desde que assumi a presidência da Câmara, que nós temos que ter uma relação institucional harmoniosa com os demais poderes. E nós temos procurado colocar isso no dia a dia e temos dialogado bem com o Poder Executivo, com o presidente Lula, temos dialogado bem com o Poder Judiciário, com os ministros da Suprema Corte, com os ministros do STJ, com os ministros dos demais tribunais superiores, porque isso é salutar para que o Brasil tenha normalidade administrativa, para que tenhamos a condição de poder fortalecer esse diálogo institucional. Mas, ao mesmo tempo que existe hoje essa harmonia, nós sabemos também que os poderes são independentes, que cada poder tem ali que agir de acordo com aquilo que entende ser correto. Então, nós não temos dificuldade de discutir essas pautas, nós não temos dificuldade de dialogar sobre aquilo que é importante para o país, mas sempre colocando essa necessidade do bom diálogo, da boa convivência, para que juntos os poderes possam estar alinhados nas pautas que interessam à sociedade. E divergência nós sempre vamos ter, é natural da democracia, não é natural que possamos, de certa forma, em algum momento, um poder discordar do outro e vamos ter, com a nossa independência, a condição de nos posicionar. Então, essa agenda que muitas vezes confronta um poder com o outro, ela tem que ser tratada com bastante cuidado, com bastante cautela, para que não agravemos um cenário já de muita instabilidade que o Brasil vem vivendo. Mas, repito, o presidente da Câmara, ele não tem a condição de vetar qualquer discussão sobre esse ou aquele tema. Eu penso que nós temos que sempre procurar, através do diálogo, implementar as pautas que são prioridade para a sociedade brasileira. Presidente, a gente acompanha muito, aproveitando que o senhor fala de polarização, a gente acompanha muito assim que, falou de Lula, falou de Bolsonaro, dá audiência, todo mundo compartilha no WhatsApp, como se a gente ficasse muito na superfície mesmo da notícia, né? Tudo que é polarização atrai. Aí o que são os outros assuntos que não falam de Lula e Bolsonaro parece que passa despercebido. De um lado, tem um olhar assim de um desconforto, de poxa vida, tantos assuntos importantes dentro do Congresso, nós gostaríamos que a população estivesse ali com o letramento até mais afiado mesmo, para poder acompanhar. E um outro olhar mais azedo, e aí eu vou aproveitar a presença do senhor para abrir o espaço aqui para o senhor trazer o contraponto. Diz assim, porque os deputados gostam disso mesmo, porque se a população não entende, os assuntos passam ali na calada da noite, votam as coisas, colocam os textos para ninguém entender mesmo. Eu quero ouvir o contraponto do senhor para essa interpretação que algumas pessoas fazem. Lisa, nós temos hoje um Congresso que tem procurado, como eu já falei um pouco aqui anteriormente, debater pautas importantes para a sociedade, apesar de toda essa polarização política. Até eu não acho que seja justo algumas avaliações que são feitas, que dizem que o Congresso está preso a essa agenda de radicalização. Isso acaba sendo o que repercute mais na imprensa e é natural também pela antecipação do debate eleitoral. É importante lembrar que nós temos um presidente da República que foi 3 vezes eleito desde a redemocratização do país pela primeira vez. Nós temos o Supremo Tribunal Federal julgando o ex-presidente Bolsonaro, que é
o maior líder da direita no Brasil, então isso também traz instabilidade. E o debate eleitoral sendo antecipado, o presidente Lula já em processo de construção de uma possível reeleição no ano que vem, a direita também se organizando politicamente, tivemos esse cenário de embate com os Estados Unidos, que isso também traz mais instabilidade, o governo americano sancionando ministros da Suprema Corte e tendo que, de certa forma, o Poder Legislativo se posicionar acerca desses pontos que acabam tendo um envolvimento com essa agenda eleitoral. E qual é a nossa missão, penso eu, nesse momento complexo que o Brasil está vivendo? É poder ter uma agenda equilibrada, uma agenda que respeite esses posicionamentos. É natural, por exemplo, que os deputados do PT, da esquerda, estejam defendendo a agenda do governo. É natural que os deputados do PL, da extrema-direita, estejam lá fazendo a agenda que é importante para o seu eleitorado. Isso é da democracia. A Câmara é o grande coração pulsante da democracia brasileira, porque somos a casa mais plural, nós somos a casa mais representativa do que realmente é a nossa sociedade, e ter esse cenário todo torna o exercício da presidência ainda mais desafiador. E o que é que o presidente não pode perder? É a capacidade de ter uma pauta que dialogue com a sociedade, que muitas das vezes não está preocupado, a sociedade não está preocupada em discutir essa agenda ainda. Talvez a pessoa que esteja nos assistindo agora esteja preocupada em ver a Câmara votando pauta de segurança, pauta de educação, pauta que melhore a saúde, pauta que venha ajudar a gerar emprego, a gerar renda, pauta como essa do imposto de renda, pautas que venham, de certa forma, a estar sintonizadas, essas pautas precisam estar sintonizadas com aquilo que é importante para a nossa população. É por isso que eu tenho procurado focar nessa agenda, respeitando, claro, todo esse momento político, para que a Câmara esteja dialogando com aquilo que é importante. Então, eu vejo que nós temos, apesar de tudo isso, conseguido fazer entregas importantes, como eu já citei aqui algumas, aprovamos também. Mas por que o senhor avalia, desculpe interrompê-lo, por que o senhor avalia que existe esse sentimento ou interpretação por algumas pessoas de que às vezes entra uma linha num projeto que ninguém soube quando vê foi aprovado? Por que o senhor avalia que existe esse histórico de um sentimento adverso em relação a isso? Bom, eu respeito muito a opinião de todos e as críticas elas vêm para nos ajudar a acertar mais. E quem preside a Câmara tem que entender muitas das vezes que a casa ela é muito plural, eu acabei de dizer. Então, às vezes, tem um projeto que é importante para um setor da sociedade e é completamente irrelevante para outro setor. Mas lá você tem alguém que está legitimado pelo voto popular para propor essa agenda. E nós temos ali o dever de fazer uma pauta que tenha o interesse de contemplar a todos, e o plenário, que é soberano, é que tem que decidir. Quem aprova no final ou desaprova essa ou aquela matéria são os deputados e deputadas federais. Então, esse diálogo que nós temos procurado manter, receberam também as frentes parlamentares, nós temos dialogado muito, por exemplo, com o agronegócio, aprovamos o novo projeto de licenciamento ambiental, recebi essa semana uma frente também muito importante, que é a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, que tem também uma atuação muito forte na casa, a Frente da Segurança Pública. Então, as frentes municipalistas, nós temos dialogado muito com as pautas que ajudam os municípios, os gestores, os prefeitos e prefeitas do Brasil, que estão na ponta, enfrentando os problemas reais dos municípios brasileiros, e são mais de 5.000 municípios no Brasil, e nós temos que ter também uma pauta que olhe para esses entes. Então, presidir a Câmara é você olhar o Brasil de forma generalista, de forma sistêmica, para que com isso possamos ir dando respostas. Nós não podemos nos dar o luxo de ficar só em uma agenda. Então, talvez por isso possa ter momentaneamente essa ou aquela avaliação. Mas uma coisa eu posso garantir à sociedade brasileira, é que há o interesse dessa presidência, há o interesse do presidente Hugo Motta de ter sempre uma agenda sintonizada com aquilo que a população brasileira espera de nós. Larissa Oliveira, seguimos ao vivo, com o presidente da Câmara dos Deputados. Presidente, a gente entende aí esse foco, essa atenção que a Câmara dos Deputados está dando para esses temas, mas o Congresso depende também do andamento das coisas no Senado, porque a gente está falando de duas casas que compartilham essa responsabilidade de aprovar novas leis, novos projetos, novas propostas de interesse da população.
E desde a PEC da blindagem, aquele episódio todo em que o Senado acabou derrubando essa proposta, ficou um clima ali bastante tenso entre deputados e senadores. Eu tive deputado ligando para mim dizendo: a gente vai retaliar, onde já se viu, tinha acordo, descumpriram, o Alcolumbre não entregou o que estava combinado com o Gumota. Isso, palavras de parlamentares que me ligaram, tá? Então, pergunto para o senhor, aí nessa linha da gente ter que buscar uma harmonia não só entre os poderes, mas entre as duas casas no Congresso para fazer andar essa agenda prioritária. Como está a sua relação com Davi Alcolumbre depois daquele episódio da PEC da blindagem? O senhor em algum momento ali se sentiu traído nesse processo? Tinha algum aceno da parte dos senadores de que aquela proposta ia avançar e a Câmara ficou como um patinho feio aí? Como que o senhor enxerga esse episódio e como que está o diálogo entre vocês dois? Importante registrar, Clarissa, que desde que assumimos a presidência da Câmara e o senador Davi Alcolumbre assumiu a presidência do Senado Federal e, consequentemente, do Congresso Nacional, nós reinauguramos um novo momento de relação entre as duas casas. Eu tenho pelo senador Davi uma relação de profunda admiração, respeito e amizade. E essa relação nossa é uma relação muito boa, muito fraterna. Até quando nós, em algum momento, temos que divergir, porque é responsabilidade dele presidir o Senado e é minha responsabilidade presidir a Câmara. E o sistema bicameral, ele é justamente, funciona dessa forma, ele é justamente feito para isso, para que uma opinião de uma casa, ela tenha que ser confirmada pela outra. Isso fortalece o processo legislativo e amplia o debate democrático. Eu penso que essa relação, ela tem que ser sempre muito franca, muito verdadeira, muito transparente, claro, cada um entendendo porque a correlação de forças, a formação política do Senado, ela é diferente, por exemplo, da formação política que nós temos hoje na Câmara dos Deputados. Então, cada casa tem as suas particularidades e eu penso que a relação ela tem que ser de amplo respeito. Então, primeiro, a minha relação com o senador Davi é muito boa, é muito respeitosa. Não obrigatoriamente o Senado tem que concordar com tudo que a Câmara faz e vice-versa. A Câmara também não precisa concordar com tudo que o Senado faz e isso já foi visto em várias ocasiões, em vários episódios, em vários projetos e propostas que uma casa entende ser prioridade, a outra casa entende que aquele projeto não é prioridade. Então, essa crise, digamos, que foi gerada com a votação da PEC das prerrogativas é porque nós, os deputados federais, entendemos que retomar o texto constitucional de 1988 traria para o mandato parlamentar dos deputados e senadores muito mais segurança para evitar muitos problemas que estamos tendo hoje, por exemplo, de processo de parlamentares por crime de opinião, por uso da tribuna, por uso das redes sociais e temos também que analisar que desde a Constituição de 1988, nenhum outro poder abriu mão de prerrogativas a não ser o Poder Legislativo. Nem o Judiciário abriu mão de suas prerrogativas, nem o Poder Executivo. Apenas o Legislativo foi mudando o texto constitucional, abrindo mão de suas prerrogativas e com isso nós tivemos ao longo do tempo muitos desrespeitos, muitas interferências no mandato parlamentar legitimamente dado pelo povo brasileiro para estarmos aqui em Brasília, atuando em favor das pautas que entendemos ser importantes. Então, o que a Câmara entendeu que seria uma prioridade votar foi isso. A matéria chegou ao Senado, o Senado entendeu que essa matéria não seria prioridade e decidiu arquivar. Foi isso que aconteceu e nós agora temos que olhar para frente porque temos que tocar outras pautas que são de interesse da sociedade, mantendo a relação respeitosa com o Senado, mas sempre registrando que uma casa não está obrigada a concordar com tudo que a outra casa aprova, porque temos diferença na conformação, diferença na formação de bancadas e naquilo que cada casa entende ser prioridade para a pauta legislativa. Bola para frente, temos agora que discutir outros assuntos que são de interesse da população brasileira e temos que trabalhar para poder corresponder à confiança que a sociedade deposita em nós. 10 horas, 12 minutos. Larissa?
Presidente, ainda um pouco nessa linha da PEC da blindagem, né? Há até uma certa cobrança da população do quanto a Câmara, e eu vou colocar o Senado nesse bolo, um Congresso como um todo, seria corporativista, né? Pensaria muito nos seus, assim, diante dos problemas da sociedade. E aí, nessa linha, eu queria trazer algumas questões pontuais. Como que o senhor vê agora a decisão do futuro de 2 parlamentares ali que estão com algumas ações no Conselho de Ética, mas que também tem toda aquela previsão, né, de perda de mandato por faltas, como aconteceu no caso, por exemplo, do então deputado Chiquinho Brazão. O que o senhor vê de Carla Zambelli e do deputado Eduardo Bolsonaro? Há uma expectativa, então, dessa contagem de faltas, porque pelo Conselho de Ética, como a gente vai apurando, não tem uma expectativa de curto prazo para que eles percam o mandato. O senhor, então, pretende encarar isso e esperar que chegue nesse momento de ausências injustificadas? O senhor acredita que cabe ao Conselho de Ética dar essa palavra final? Ontem, por exemplo, o advogado de Carla Zambelli disse que ia pedir para que ela pudesse, da prisão, continuar sendo parlamentar. Eu sei que o senhor já deu uma negativa de algo parecido a Eduardo Bolsonaro, mas como que o senhor vê a situação desses 2 parlamentares? Porque está num momento também que 2 parlamentares que não estão trabalhando e não têm suplente também, né? E pode fazer, acaba fazendo falta em votações 2 deputados a menos, não temos 503 trabalhando nesse momento. Isso é uma pergunta muito oportuna que você faz. É importante que não só nós que estamos aqui nos estúdios conversando, mas a sociedade brasileira entenda que nenhum parlamentar pode ser julgado internamente pela casa que ele faz parte sob a vontade do presidente ou de qualquer outro deputado. Eles têm que ser julgados perante aquele que é, para nós, o nosso símbolo e o nosso norte, que é o regimento interno da Câmara dos Deputados. Essa será a orientação a ser seguida pela Comissão de Ética, pelo plenário da Casa, respeitando o mandato parlamentar de cada um. Eu nem posso agir para privilegiar, nem para prejudicar qualquer parlamentar. Nós temos o regimento que deve ser seguido, que deve ser respeitado, principalmente nesses casos onde temos divergência política. Quando há divergência e cada um tem o seu interesse, nós temos que ter uma regra, nós temos que ter critério. E qual é o critério? É seguir o regimento interno da Câmara nesses casos e aplicar aquilo que o regimento diz para que não sejamos injustos com ninguém. É o Curi. Presidente, o senhor havia mencionado há pouco a construção, que o senhor vê como uma construção de uma reeleição, de uma campanha de reeleição pelo presidente Lula. Como que o senhor avalia esse cenário hoje? Um nome que desponta faz parte do partido do senhor, é o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. O senhor apoia o lançamento da candidatura dele no ano que vem? O presidente da Câmara, Theo, tem que agir com muito cuidado nesse debate eleitoral, para que, diante da responsabilidade institucional que eu não tenha uma contaminação da minha agenda e amanhã não venham dizer que eu estou agindo nesse ou naquele projeto. O presidente da Câmara tem que ser imparcial. A análise que nós fazemos é que há uma antecipação desse debate eleitoral. O presidente Lula já desenha a construção do seu projeto de reeleição e o bloco da direita, eu penso que aguarda um pouco esse encerramento do julgamento do presidente Bolsonaro para ver qual é a posição que ele irá tomar. Na direita se tem vários nomes, se fala no governador Tarcísio de Freitas, que faz uma grande gestão à frente do estado de São Paulo. Tem também o governador, o governador Ratinho, do estado do Paraná, também colocando o seu nome. O governador Caiado também colocando o seu nome. Tem também nomes da família Bolsonaro que falam aí que podem disputar a eleição. Então, ainda tem um processo de definição na direita sobre quem vai disputar a eleição. O que eu enxergo é um Brasil dividido, polarizado. Devemos ter uma eleição muito disputada no ano que vem e, a partir daí, vamos aguardar os próximos passos de cada partido, de cada lado, digamos assim, para podermos entender como será o cenário político do
do ano que vem. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria numa eleição bastante disputada, numa eleição que quem vai decidir é o eleitor que não está ligado a um polo ou outro, porque esse eleitor, na minha avaliação, ele já está posicionado, aguardando apenas a definição de quem vai ser candidato. Eu penso que irá vencer a eleição quem conseguir dialogar com a sociedade, com aquele eleitor que não está preso a preferências partidárias ou políticas, e sim irá votar para aquele candidato, irá votar a favor daquele candidato que conseguir construir a melhor proposta de campanha e também na esperança de poder ajudar cada vez mais a melhorar sempre a realidade do nosso país. Presidente, agradeço demais a sua entrevista e até agora para a gente encerrar, só para já encaixar uma dúvida que o senhor falou sobre imposto de renda, fantástico que a gente possa te ouvir sobre isso, mas uma questão sobre o olhar do fiscal, porque dizem, é fantástico, é muito popular, imposto de renda é algo do Lula e tudo mais, e é fantástico para a justiça tributária, mas tem um medo de como é que vai ficar a responsabilidade fiscal se o Brasil vai continuar crescendo. Qual o comprometimento da Câmara dos Deputados para esse alinhamento com questões fiscais? Só para a gente encerrar. Nós temos um comprometimento muito grande com a responsabilidade fiscal. Essa sempre foi uma bandeira que eu coloquei como prioridade da nossa gestão na Câmara dos Deputados. Tanto é que essa medida do imposto de renda ela é neutra do ponto de vista fiscal. Não há aumento de gastos com essa concessão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Nós temos que registrar isso aqui e temos também que colocar que as medidas que não levam em consideração essa responsabilidade, elas nos preocupam. Por quê? Porque nós já estamos num cenário com taxa de juros bastante alta, nós temos um desafio para frente de poder tentar trabalhar para que essa taxa de juros possa diminuir e isso vai muito, ao encontro daquilo que é preciso ser feito do ponto de vista de política econômica. E o Congresso tem ajudado, colaborado com a agenda do Ministério da Fazenda. Nós temos procurado votar as medidas que chegam ao Congresso. É claro que o Congresso tem na sua independência a condição de mudar aquilo que entende ser importante para melhorar as propostas que chegam, mas sempre sendo essa âncora de responsabilidade para não entrarmos num cenário de colapso econômico, de colapso financeiro, que traria para nós consequências muito ruins, como o aumento da inflação, como o descontrole das contas públicas. Então, vamos sempre buscar manter a responsabilidade fiscal, manter a preocupação com a política econômica, porque essa preocupação ela é, na verdade, a garantia de que estamos protegendo a sociedade brasileira. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, obrigada demais pela participação. Clarissa Oliveira viabilizou, mas a felicidade aqui é coletiva, viu? Porque para a gente é muito importante ter a voz de vocês aqui com a gente no Live CNN. Muito obrigada, presidente Hugo Motta. Obrigado, Elisa. Obrigado, Clarissa. Obrigado, Theo. Obrigado, Larissa, pela oportunidade e obrigado a todos que nos acompanharam aqui pela CNN. Muito obrigada. Larissa Rodrigues, adoramos também, viu? A sua presença aqui com a gente, trazendo